17. Samuel capítulo 17. A partir do verso 24. Melhor, 23. Diz a palavra do Senhor: estando Davi ainda a falar com eles, eis que vinha subindo do exército dos filisteus o duelista, cujo nome era Davi, o filisteu de Gade, e falou as mesmas coisas que antes falaram, e Davi o ouviu. Todos os israelitas, vendo aquele homem, fugiam de diante dele e temiam grandemente, e diziam uns aos outros: vistes aquele homem que subiu? Pois subiu para afrontar a Israel. A quem o matar, o rei o acumulará de grandes riquezas, lhe dará por mulher sua filha, e a casa de seu pai isentará de impostos em Israel. Então falou Davi aos homens que estavam consigo, dizendo: que farão aquele homem que ferir este filisteu e tirar a afronta sobre Israel? Quem é, pois, esse filisteu para afrontar o exército de Deus vivo? E o povo lhe repetiu as mesmas palavras, dizendo: assim farão ao homem que o feriu. Ouvindo, Eliabe, seu irmão mais velho, falar aqueles homens, acendeu-lhe a ira contra Davi e disse: por que desceste aqui? E quem deixastes, e com quem deixastes aquelas poucas ovelhas no deserto? Bem conheço a tua presunção e a tua maldade. Desceste apenas para ver a peleja. Respondeu Davi: que fiz eu agora? Fiz somente uma pergunta. Desviou-se dele para o outro lado e falou a mesma coisa, e o povo lhe tornou a responder como dantes. Ouvidas as palavras que Davi falara, anunciaram-nas a Saul, que mandou chamá-lo. Davi disse a Saul: não desfaleça o coração de ninguém por causa dele. Teu servo irá e pelejará contra o filisteu. Porém Saul disse a Davi: contra o filisteu não poderás ir para pelejar com ele, pois tu és ainda moço, e ele guerreiro desde a tua mocidade. Respondeu Davi a Saul: teu servo apacentava as ovelhas de seu pai, quando veio o leão com o urso e tomou o cordeiro do rebanho. Eu saí após ele e feri, e o feri, e livrei o cordeiro da sua boca. Levantando-se ele contra mim, agarrei-o pela barba e o feri e o matei. O teu servo matou tanto o leão como o urso. Este incircunciso filisteu será como um deles, porquanto afrontou o exército do Deus vivo. Disse mais Davi: o Senhor me livrou das garras do leão e das do urso. Ele me livrará das mãos deste filisteu. Então disse Saul a Davi: vai-te, e o Senhor seja contigo. Faz a sua palavra. Palavra da verdade, palavra viva, palavra eficaz. Que o Senhor fale aos nossos corações nessa noite, Deus Santo. Que saiamos daqui, ó Pai, cheios daquilo que o Senhor tem a nos revelar aqui nessa noite. Despertados para aquilo que o Senhor tem a nos mostrar aqui nessa noite. E que o seu nome seja glorificado sobre as nossas vidas, ó Pai. Essa é a nossa oração. Em nome de Jesus. Amém. Pode sentar, meus irmãos. Davi, quando a gente fala de Davi é sem dúvidas um dos grandes personagens
personagens que nós temos nas Escrituras. É inegável nós falarmos acerca da importância de Davi dentro do plano do Senhor, dentro do plano de Deus. Tanto é que Jesus veio da origem, da linhagem de Davi. Davi até hoje, ele é lembrado em Israel. Ele é honrado em Israel. Até hoje muitos dizem que Davi foi o maior governante que Israel teve. Até hoje. Não por acaso. A bandeira de Israel tem a estrela que eles chamam que é a estrela de Davi. E um capítulo antes, no capítulo 16, nós vemos Deus enviar o profeta Samuel até a casa de Jessé. E lá Deus falou: olha, vai na casa de Jessé. Lá ele vai mostrar os seus filhos. Ali eu vou ungir o novo rei, porque eu já rejeitei Saul. E aí Samuel foi para a casa de Jessé. Ele fala para Jessé: olha, o Senhor vai levantar o próximo rei de Israel daqui. Manda seus filhos. E Jessé passa o primeiro. Ele olha: nossa, que belo homem, belo moço, deve ser esse. Deus fala: não é esse. Passa o próximo. Nossa, deve ser esse. Não, não é esse. Manda vir o próximo. E passaram-se os 8. Não era nenhum deles. E Samuel fala: Jessé, tem mais um? Ah, tem mais um que ninguém dá bola para ele. Ele fica lá nos campos, lá cuidando das ovelhas. Manda chamar esse também. E quando vem vem Davi, aquele que ninguém dava nada por ele, aquele que era o encarregado de fazer o trabalho sujo, o trabalho que ninguém queria fazer. Quando Samuel olha para Davi, Deus fala para ele: é esse, pode ungir. Porque Deus não olha como o homem vê. Deus, ele não olha para a aparência. Deus, ele olha para o coração. Deus, ele olha para o interior. Deus, ele conta com aquele que está com o coração aberto, um coração sensível para agir, aquele que está disposto aos planos, aos projetos que ele tem. E Samuel, naquele momento, unge Davi como o novo rei, o próximo rei. Só que aí vem a pergunta: depois que Samuel ungiu Davi, Davi imediatamente assumiu o trono? Não. Mas o profeta não foi orientado por Deus, não obedeceu a Deus, foi lá, derramou óleo sobre a cabeça de Davi e ungiu Davi como rei. Como que ele não se tornou rei imediatamente? Com esse pensamento. Às vezes a gente fica com esses questionamentos do Senhor. Muitas das vezes Deus faz promessas para nós. Muitas das vezes nós somos parados pelas irmãs do corpo da vida, e elas liberam palavras sobre as nossas vidas. E nós saímos dali com aquilo no coração. Nossa, Deus falou comigo, Deus fez uma promessa para mim. E passa um dia, uma semana, um mês, 6 meses, 1 ano, 10 anos e nada. E a gente começa a pensar que Deus, ele mentiu. A gente começa a pensar que Deus, ele nos enganou, ele brincou com os nossos sentimentos. Mas o que a gente tem que entender? Que existe um processo entre a unção de Deus, entre a palavra, entre a promessa de Deus e a concretização dessa promessa. Existe um processo entre a unção e a posição que nós vamos ocupar. Existe um caminho a ser percorrido. Deus, ele te chamou desde o ventre para você cumprir um propósito. Mas às vezes você vai cumprir aquilo que Deus falou, que Deus te projetou para fazer só no último segundo da sua vida. Mas até chegar esse último segundo da sua vida, Deus, ele te preparou para aquele momento em específico.
Você não nasceu com propósito, já cumpri o propósito, acabou. Não, houve um processo, houve um tempo, houve uma maturação, houve um aprendizado no caminho, houve uma inspiração houve o melhor cumprimento de missões, propósitos ali alternativos, paralelos, até chegar ao momento crucial, ao momento do coroamento. O que nós vemos aqui nesse texto que nós lemos, Davi já ungido rei, Davi já tendo sido escolhido pelo Senhor, mas Davi continuava fazendo aquilo que ele sempre fazia. Davi continuava cumprindo as tarefas que ele sempre era acostumado a fazer. Davi não deixou de ser pastor de ovelhas, só pelo fato de ter sido ungido o próximo rei. Davi não deixou de obedecer o seu pai, só pelo simples fato do profeta ter ido da casa dele e liberado a palavra. Davi não deixou de ser o bom filho que ele era, pelo fato de vir a soberba no seu coração e se achando, não, agora eu sou rei. Davi não fez igual o Simo, que juntou com dois amigos lá e eles começaram a ficar cancionados. Eu quero mais é ser rei. Não. Quem viu o Rei Leão conhece, cara. Senti nostalgia agora. Primeiro filme que eu vi no cinema foi o Rei Leão. Até chorar agora de emoção. Primeira vez que fui no cinema, 10 anos de idade, assisti Rei Leão. E eu vi lá o Simba cantando, ele junto com o Timão e Pumba. O que eu quero mais é ser rei. Eles cantavam. Davi não ficou fazendo essas parafernália toda. Davi ele continuou sendo quem ele era, aguardando com paciência a promessa de Deus se cumprir. E o aguardar com paciência não foi o aguardar esperei com paciência no Senhor. Ele se inclinou para mim, ouviu o meu clamor. Senhor, faça-me o novo rei. E Saul cai. Não, igual o que Davi continuou sendo a sua essência, a essência de um servo. Entre a unção e a posição, entre a liberação da palavra e o cumprimento da promessa, existe um caminho a ser percorrido. E esse caminho a ser percorrido se chama serviço. Deus ele te chama para o serviço. A tônica do reino de Deus, a tônica do servo de Deus, é que todo homem e mulher de Deus, ele serviu e continua servindo. Se você quer saber se uma pessoa ela é de Deus de fato, olhe para ela e veja se ela serve, se ela tem um coração de servo. Olhe para ela e veja se ela não quer somente os bônus do ministério. O coração de um homem e de uma mulher de Deus é um coração que serve. Davi já ungido rei, Davi já sabendo da promessa, Davi já sabendo da posição que ele ocuparia. Ele estava lá, cuidando das ovelhas. E o exército de Israel foi para a guerra. O exército de Israel foi para o campo de batalha. E era a convenção de guerra da época, quando dois exércitos eles eram equivalentes, para eles não meio que se acabarem, e o vencedor ficar muito fraco, e um terceiro reino visse aquilo e subjugasse os outros dois. Era uma convenção de guerra, eles pegarem um guerreiro de cada exército e botar os dois ali para se enfrentar, e o vencedor do combate seria declarado o exército que ele representava o vencedor da batalha.
E era isso que estava acontecendo naquele momento, naquela guerra entre os filisteus e Israel. Dois exércitos que eram equivalentes. Se os dois se enfrentassem, o vencedor estaria enfraquecido e poderia vir um terceiro a subjugar os outros dois. Então vamos lá, vamos pegar o melhor guerreiro de cada exército. E os filisteus pegam o seu campeão, Golias, o gigante Golias. Aquele que provavelmente nunca havia conhecido uma derrota. Aquele que só pelo seu tamanho já provocava ali um medo em quem o visse. A palavra diz que eles já estavam há algum tempo ali acampados. E todos os dias, Golias ia até lá, e afrontava, zombava. E todo o exército de Israel colocava o violinho debaixo do saco, ninguém falava nada. Eles podiam se doer por dentro, mas ninguém tinha coragem de ir contra Golias, porque sabia que a derrota era certa. Até que em determinado momento, Jessé chega para Davi e fala: Davi, toma aqui, tem um lanchinho aqui, preparei umas pizzas aqui, vai lá, sobe na moto, vai lá, leva lá para os seus irmãos lá essas pizzas para eles comerem lá. E tem essas outras aqui também, tem essas aqui que são de bota recheada. Essas aqui você leva para o comandante lá do batalhão. Essas aqui normal para os seus irmãos, e a de bota recheada e a doce você leva lá para o comandante. Davi foi. Davi subiu na moto, vestiu lá a caixinha lá do mochila do iFood, foi para o batalha, procurou seus irmãos, pegou a pizza, viu que eles estavam bem, ele tinha que dar um feedback para o pai, os irmãos estavam bem. Enquanto Davi estava lá servindo as pizzas, ele escuta a ofensa do Golias. Ele escuta aquele guerreiro que não tinha aliança com o Senhor, zombando do exército, zombando de Israel. E Davi vai, ele olha aquilo e não se conforma. Para quem é esse? Quem é esse incircunciso para estar zombando assim do exército de Deus vivo? Quem ele acha que é para estar falando assim do meu Deus? E eles falaram: não, esse é o campeão dos filisteus. Esse é o campeão do exército inimigo. O rei já falou que quem vencer ele vai dar uma de suas filhas para se casar. A família dele vai ficar isenta de imposto. E ele vai ficar bem para a vida toda. Com certeza Davi fez esse cálculo também. Não, calma aí. Já fui ungido para ser rei. Vamos dobrar os meios. Eu venço, me caso com uma das filhas, automaticamente já estou na família real. E ainda por cima, a gente não pode deixar levar desaforo para casa. Eu conheço o Deus que eu sirvo. Eu tenho aliança com Deus que é todo-poderoso. Eu tenho aliança com Deus que nunca desamparou Israel. Eu vou para dentro dele. Eu vou desafiar esse homem. E naquela hora, um dos irmãos, o mais velho, ele chegou para Davi e falou: opa, quem você pensa que é, menino? Eu conheço seu coração. Você está aí para se mostrar. Está cheio de maldade, na verdade você veio aqui falando que vai lutar e tal, mas você quer ver o combate, você quer ver aqui o circo pegando fogo. Você sabe que na prática eles não vão deixar você ir para lá, mas você quer ficar aqui para ver a batalha, só porque não deixaram você vir para o exército, porque você é frangotezinho. Você não vai não. Só que as palavras de Davi, elas foram conhecidas do rei Saul. Muitas das vezes, pessoas se levantam para tentar te impedir. Muitas das vezes, pessoas se levantam para tentar frustrar os seus sonhos no Senhor. Muitas das vezes, pessoas vêm e tentam te calar. Mas quando você está com o coração no Senhor,
quando você tem certeza daquilo que Deus te chamou para fazer. Amém, Jesus. Pode levantar quem for. Pode levantar até o Satanás. Mas nada vai te parar. Amém, Jesus. As palavras de Davi foram conhecidas para Saul. Saul não estava ali. Mas alguém ouviu aquilo. Falou: ó, rei, tem um rapazinho lá que falou que ele tem disposição para ir contra o Golias. Muitas das vezes você tem uma ideia, vamos fazer isso para o Senhor. Chega alguém, não. Quem você pensa que é? Por aqui já passou fulano, já passou Beltrano, já passou o outro, eu estou aqui, ninguém nunca conseguiu. Quem é você para conseguir? Se nunca aconteceu, porque não é plano de Deus. Então, sossega sua onda, segura sua onda aí e fica só no ciclo que até hoje nós estamos seguindo. Só que se você tem uma palavra, você tem uma visão, você tem uma promessa, você tem uma disposição, você tem um Espírito Santo te inspirando, alguém vai te ouvir. Amém, Jesus. Porque Deus, ele já te ouviu antes. No seu secreto, Deus, ele já te ouviu. E Deus, ele vai levantar alguém para acreditar nessa sua maluquice, para acreditar nesse seu sonho, para acreditar nesse chamado. Amém, Jesus. E o que Deus precisa é de concordância. Verdade, Jesus. Quando tem alguém que concorda, quando existe unidade, as coisas começam a fluir, as coisas começam a andar. Aleluia, glória a Deus. Aqui, ó, no intervalo, aqui no nosso intervalo da escola dominical do culto, eu já descobri por que o time do Cleito e da Manu perdeu. Ali já estava aqui zoando, meu ganhou, eu venci e tal. Todos foram derrotados. Eu descobri por que o time da Manu e do Cleito perdeu. Por quê? Porque eles brigaram entre eles. Eu sempre explicou o que eu conseguia fazer, o Cleito era preguiçoso. Quando eu fui falar, está na rede, vai para você. Não, você está na rede, levanta a rede e vai. Brigaram entre eles lá. E quando ele estava brigando entre eles, o time da Liga estava só. A Joyce estava lá com o defeito, igual os fãs correndo. Não dava para cansar. Quando há divisão, não prospera. O próprio Jesus disse: o reino dividido não subsiste. Deus ele quer concordância. Quando dá concordância, pessoas caminhando na mesma direção, os planos dele, os projetos dele, eles fluem. Amém, Jesus. Sempre haverá aqueles que tentam resistir, mas em nome do Senhor nós avançamos. Amém, Jesus. Aleluia. Davi tinha uma certeza no seu coração. Davi, ele tinha paixão pelo Senhor dentro do coração. Nessa hora, mesmo ele provavelmente tendo feito esse cálculo dos benefícios, ele pensou: não, eu não quero ficar só com isso. O que me motiva não é casar com a filha do rei. O que me motiva não é a isenção de imposto. O que me incentiva não é eu casando com uma filha do rei, fazer parte da família real e ficar de boa, só sendo sustentado pelos impostos dos pagadores de impostos. O que me motiva é a afronta contra o meu Deus. E eu vou me levantar como um guerreiro do Senhor. Eu vou me levantar contra esses que clamam contra o exército de Deus vivo. Eu vou me levantar contra esses que clamam contra o reino de Deus. Davi ainda estava na antiga aliança, estava começando ainda. As escrituras eram ali só ainda o Pentateuco. Mas Davi já conhecia um Deus de aliança. Davi já conhecia um Deus que é todo poderoso. Davi já entendia que se você está ao lado desse Deus, você se entregar a esse Deus, você avança. E aqui eu não estou falando acerca de
numa teologia da prosperidade aqui, começar a falar, no Senhor você é vencedor, você vai sempre vencer, e você começa a pular aí, sai correndo para lá, para cá, aluno postando pacote, para cá, lá, porque isso é vencer, eu vou vencer. Não. Na nossa jornada de fé nós vamos ter algumas derrotas. Na nossa jornada de fé nós vamos ter situações que as coisas vão acontecer que não vai ser aquilo que a gente deseja. Mas nós olhamos o final da história. Amém, Jesus. Não são as quedas momentâneas, não são as aparentes derrotas momentâneas que vão tirar o nosso olhar da promessa. Não vai ser uma palavra contrária que vai fazer tirar o nosso olhar da promessa. Tentaram, mas não conseguiram com Davi. Amém, Jesus. Davi foi até o rei e falou tudo aquilo que ele falou diante do rei. Davi não teve medo. Davi não se acovardou. Ele podia chegar na frente do rei e afinar. Não, rei, não é bem assim, olha para esse, ou então ele aumentar. E já que eu estou na frente do rei aqui, vou aproveitar essa chance e vou aumentar. Mas não, ele falou exatamente aquilo que estava no coração dele. Exatamente aquilo que ele falou para os soldados. Exatamente aquilo que foi reportado para o rei. E ali diante do rei, o rei falou: ah, menino, olha para o seu adversário, olha para o seu inimigo, olha para o tamanho dele. Você é um pastor de ovelhas, você não tem experiência em combate. Já Golias, ele é guerreiro desde quando ele nasceu praticamente. Ele é aprovado na guerra, experiente. Você vai chegar lá, você vai tomar. Mas Davi insistiu: opa, você está enganado. Eu sou um pastor de ovelhas. Você não sabe como que eu me preparei lá quando ninguém me observar. Você não sabe o que eu fiz no secreto. Você não sabe quem eu sou diante de Deus. Você não sabe quem eu sou quando as câmeras elas se desligam, quando as luzes se apagam e quando a plateia vai embora. Eu defendo as ovelhas. Quando vem o leão e o urso para que as coloquem na boca, eu vou lá e tiro a ovelha da boca deles. Esta vez veio o leão. E eu tirei a ovelha da boca do leão. E eu matei o leão. Eu matei o urso. Você pensa que eu sou um qualquer? Pelo fato de eu nunca ter tido para a guerra, pelo fato de eu não ser experiente de batalha. Mas assim como eu nessa condição, você acha que eu sou fraco, consegui vencer o leão e o urso, assim eu também vou vencer aqueles. Você está vivendo aqui uma necessidade da preparação dos bastidores. Muitas vezes nós olhamos para as pessoas assim, isso aí, mas a gente não sabe do secreto. É no secreto que o Senhor nos molda. É no secreto que o Senhor nos forja. É no secreto que nós nos tornamos gigantes. E quando nós nos preparamos ali no secreto e Deus nos alça para a frente do público, as pessoas veem o valor que é a preparação do secreto. O valor da preparação desde a unção até assumirmos a posição. E ali quando Deus ele nos coloca à frente, fala: olha, esse aqui está validado, esse aqui está aprovado, veja aqui uma prévia daquilo que eu tenho para fazer com ele na frente. Aí as pessoas tomam aquele susto. Eu contei, não sei se eu já contei aqui em público, eu já contei. Sei que eu contei para o pessoal no bastidor ali, mas eu repito. Voltando ao ano de 2012, reunião da clã lá na Macedônia, coloquei lá o projeto, nosso projeto do giro, projeto para os jovens, para a igreja e tal, para a liderança, e o irmão se levanta e fala: para que isso? Na igreja não tem nenhum jovem, é perda de tempo, você ia gastar dinheiro à toa.
Isso é bobeira. O que eu quis fazer na hora? Agredi-lo. Agredi-lo evangelicamente. Isso existe. É possível. Mas o Espírito Santo me ensinou, segura. Aquela hora da ira, que a ira veio contra mim, eu queria dar nele. O Espírito Santo segura. A promessa é minha. Daqui a um ano eles vão ver. Durante ali um mês praticamente, eu me movi quase que guiado pelo ódio. Eu vi aquele irmão lá com vontade de agredi-lo, mas lembrava da palavra. Depois esqueci. Depois eu foquei na promessa, foquei naquilo que eu tinha que fazer. Esqueci da bobeira que ele falou. Um ano depois, um ano e um mês depois, para ser mais preciso, estavam comemorando, celebrando um ano do giro. A igreja lá cheia, lotada, aquela coisa toda. Passou uma história de muita coisa que a gente viveu naquele um ano. E naquela hora Deus me lembrou do irmão. Eu falei, nossa, isso viu? Tá vendo? Eu falei que eu ia fazer. Dentro de um ano eu ia fazer. E está aqui, dentro de um ano, está feito. Eu não tirei meu olhar da promessa. Eu não parei por conta de uma afronta. E quando Deus me colocou naquela posição, foi por conta de projetos anteriores que nós tentamos e não foi. Tentamos e paramos em palavras, em afrontas, mas depois que eu falei, não, nós vamos, e não interessa quem se levantar, nós estamos indo no nome do Senhor. Quando nós tomamos essa posição, o gigante Golias, ele caiu. A derrota de Golias não foi na hora que Davi pegou a pedra e lançou na testa dele. Golias ele foi derrotado quando Davi no seu coração se propôs a servir e a cumprir o projeto do Senhor. Enquanto não chegou esse momento áureo, Davi ele continuou servindo, ele continuou fazendo, se aperfeiçoando, crescendo, estabelecendo conexões, aprendendo com outros. No momento da derrota de Golias, Davi não virou rei no outro dia. Ali foi o momento de Deus pegar Davi do anonimato e mostrar para todo Israel, olha, esse eu chancelo. A partir daqui, olhe para ele. A partir daqui, caminhe com ele. A partir daqui, quem tem o que contribuir, contribua no crescimento dele. Porque ele é o meu ungido. Porque ele foi chamado por mim. Deus ele faz essas coisas com a gente. Muitas das vezes a gente não quer aparecer. A gente tem no nosso coração o desejo do serviço, a gente tem no nosso coração o desejo de romper, o desejo de cumprir as promessas, o desejo de chegar até a terra prometida. Mas a gente às vezes quer ficar só no bastidor, mas Deus ele vai te tirar do anonimato. No meu vocabulário, Deus vai queimar sua noite. Aí, vocês não entendem, eu falo isso, queima o seu coração. Ele faz isso, ele vai fazer isso. Não significa que você vai ser protagonista para sempre. Existem pessoas que Deus chama justamente para isso, para ser anônimos, para ser bastidor, ser suporte. Mas em determinadas situações ele vai te tirar do anonimato, vai te colocar no protagonismo, mesmo que seja provisório, para chancelar aquilo que ele tem para a sua vida, para calar os seus inimigos e para fazer com que gigantes eles caiam. Mas para isso é necessário permanecer na estrada do serviço. Servir ao Senhor, servir a igreja, servir o irmão, ser útil para o reino do Senhor. Amém, Jesus. Existem pessoas que
Uma vez um irmão, assim que eu vim para Engenheiro Passo, ele chegou para mim e falou: Deus, pô, lá é longe, cara. Agora estou acostumando já, né? Não é tão longe assim. Não sabia eu que ainda ia vir para mais longe, mas Deus ainda não tinha falado ainda. Então eu estava me escondendo, omitindo essa informação ainda. Ela estava vendo onde que eu estava no coração. Eu falei: mas você está ajudando, hein, cara? Ainda não da maneira que eu quero, estou chegando agora. Não tem que chegar chegando. Tem que. Eu sou um membro como qualquer outro. Vou chegar tomando a mão do microfone da mão do pastor e não. Falar que tem que fazer assim, assim. Não, é outra situação, é outra igreja, eu estou com serviço. E, pô, a gente fez uma dupla maneira lá, tá, pô, agora lá na igreja está legal. Não, acho que eu vou vir para cá também. Cada um no seu cada qual. Se Deus falou com você, vem. Mas aí como é que você faz para vir? Ainda não trabalhamos com teletransporte. Não, vem. Por isso que eu venho de carona, por isso que eu venho de meu carro. Mas a igreja eu faço para domingo, né? Não. Mas como não? Não. Não foram eles que me chamaram. Eu que vim para cá. Ninguém foi atrás de mim, eu que vim para cá. Eu vou chegar aqui, ó. Vocês não me chamaram não, mas eu estou vindo, então eu quero isso, eu quero aquilo outro. Não. Mas então não dá para vir não. Pô, eu vou ter que gastar gasolina do meu bolso? Então não vou vir não dá para vir não. Nessas horas que Deus vê onde está o coração. Eu de todos os anos que eu fiquei lá na Macedônia, todos os cursos que eu participei, todos os congressos tal, de aperfeiçoamento que eu fiz, nenhum deles, ou melhor, somente um, que foi a igreja chegou e falou: vamos investir em você, nós vamos pagar para você fazer. Todos os outros, eu não pedi para a igreja. Não falei: vou fazer um curso, um aperfeiçoamento aqui para o ministério, vou usar aqui dentro da igreja mesmo, então paga para mim, para depois ter o retorno. Não. Eu estava investindo no aperfeiçoamento do ministério que Deus me deu e para o serviço dos irmãos na igreja. Não estava buscando um reconhecimento ou uma vantagem. Aí eu vejo em muitas situações pessoas que têm oportunidade para algo, mas falam: não, já passei no meu bolso, não vou fazer não, a igreja tem que me dar. O crente dá no ninho, me dá. Só que a gente vai para a palavra. E aqui, lá em Provérbios, fala assim, da sanguessuga. Que as palavras da sanguessuga é dá e dá. Esse não é o coração do céu. Esse não é o coração daquele que tem aliança com o Senhor. Deus ele te chama para ter aliança com Ele e ter um coração para o serviço. E à medida que você serve, à medida que você vai nessa jornada, o Senhor, de repente dele, Ele te alça para a posição, Ele te alça para a concretização da promessa, Ele te alça para o cumprimento do propósito. Aí você vai ver que valeu a pena. Aí você vai ver que o sacrifício momentâneo, naquela hora, valeu a pena. É como a comparação que tem acerca da mãe. Quando a mãe está com o filho nos braços, ela não se lembra das dores do parto. Ela fala: nossa, que parto normal, fiquei 12 horas de trabalho de parto, que sofrimento. Na hora que sai o filho, está o filho no braço, eu não fico falando para ele: pô, você me deu trabalho, hein? Caramba, bem que você tinha que ter sido mais fácil. Se eu soubesse, eu tinha feito cesárea de você. Ou então se fez cesárea, aí você fala para ele: nossa, essa cesárea aqui inflamou meus pontos tudo. Caramba, eu estou aqui conseguindo nem andar direito, porque eu não fiz a cesárea, está doendo. Pô, nós estávamos com criança no posto, não lembro de dor de parto normal, se teve dilatação, se não teve,
se inflamou o ponto, se abriu o ponto de novo. Não pensa nem que você está com a promessa na mão, com a bênção na mão. Quando você... Eu vou falar aqui. Quando você tem o triunfo de Deus nas suas mãos, quando você chega na terra prometida, você não vai ficar lamentando lá os dias de luta, o choro, o suor, o sangue derramado. Você vai estar desfrutando daquilo que Deus prometeu para você. E Deus tem promessas. E Deus tem a terra prometida. Mas nós ainda temos que atravessar o deserto. Atravessar esse deserto. Continuando crendo na promessa. Continuando no serviço. Porque nós não vamos ser como aquele povo que murmurou, que não entrou na terra. Deus nos chama para sermos como Josué e Caleb. Que creram na promessa. Não murmuraram. Não tiveram saudades do Egito. Não ficaram lamentando. Ai, que saudade das cebolas do Egito. O que ele estava falando? Ah, Deus está dando pão, sem graça. Saudade da cebola, está falando dos temperos, da comida boa lá. Lá tinha lá uma comidinha temperadinha. Lá de vez em quando lá te matava um franguinho lá e assava. Aqui é só Deus, só pão. Aí não tem água, e quando tem água, de vez em quando bebe água. Pão e água, tem um negócio diferente. É saudade do Egito. Olha para a promessa. Amém, Jesus. O que te motiva é a promessa. Você está no pão e água agora, mas olha para a promessa. Amém, Jesus. Você está no deserto agora, olha para a promessa. Olha para a promessa. Tem a unção e a posição. Existe esse caminho. Enquanto você olha para a promessa, continua aqui no deserto servindo. Continua sorrindo. Continua olhando para os irmãos. Continua olhando para aquilo que te motiva, o que nos motiva, o que nos agrada. É o mesmo que agrada o coração de Deus. É buscar no Senhor, Senhor, o que te agrada? Qual o desejo do seu coração? O que o Senhor espera? Onde o Senhor está? É fazer a oração que Moisés fez. Eu não dou um passo se o Senhor não for comigo. Amém, Jesus. Sabe? Mas ele está se movendo nessa direção aqui, eu vou para cá, não importa. Mas aqui é difícil, aqui, se ele está indo para cá, é para cá que eu vou. Amém, Jesus. Estou de pé, né? Entre a unção e a posição, existe o serviço, existe o olhar para a promessa. Nós estamos num tempo onde eu chamo de reajuste. E dentro desse tempo de reajuste, existem situações, existem momentos que nós vamos ficar desconfortáveis. Porque nós estamos nos reajustando. E esses reajustes, eles são necessários para que nós não nos acostumemos com aquilo que Deus ele já fez lá atrás. Para que nós nos mantenhamos desafiados para o novo de Deus que vem sobre nós. Amém, Jesus. E quando nós experimentamos esse novo de Deus, esses novos ciclos que Deus ele coloca para a sua igreja, esses novos desafios que Deus ele coloca para a sua igreja, como Ele sempre fez. Deus ele sempre faz isso. A igreja ela vive de ciclos. Os fundamentos eles são sempre os mesmos. Mas existem ciclos na igreja. Existem novos desafios que são colocados para a igreja. Todos
todos eles para mostrar a glória de Deus. Amém. Todos eles para que a igreja ela dê as respostas aos anseios desse mundo. E Deus tem levantado você nesse tempo, meu irmão, minha irmã, para ser essa resposta. Amém, Jesus. Amém. Nós estamos no reajuste. Nós estamos no serviço. Mesmo você não acreditando em você, Deus ele acredita em você. Deus ele acredita em você. Teve um tempo que eu não acreditava em mim. Teve um tempo que eu falava, Deus não foi para mim. Não que seja uma coisa hoje, matando no caminho, no processo. Onde que Deus vai me levar? Não sei. Eu só sei. Onde que Deus vai te levar? Não sei. Talvez Ele não tenha te falado ainda. É bem provável que Ele não tenha falado para você o final da história ainda. Senão você vai falar, não, lá não chego não, Deus. Então eu vou parar aqui mesmo. Mas eu quero dizer para você que existe algo do Senhor. Algo reservado do Senhor para você. Algo que quando você abraçar, você não vai nem mais. Você vai olhar para trás e falar, caramba, eu nunca imaginei estar nessa posição. Nunca imaginei estar fazendo isso. Eu nunca imaginei estar servindo dessa forma. Eu nunca imaginei estar sendo útil dessa maneira. Mas é o poder de Deus. É Deus olhando para o seu coração, essa revolta que porventura venha em um determinado momento dentro do seu interior. Assim como Davi teve a revolta de falar, não, esse circunciso ele não vai zombar mais do exército de Israel. Tinha pessoas lá atrás falando, não, esse pessoal aqui não vai ficar mais ignorante acerca das Escrituras. Esse povo não vai ficar mais aqui ignorante acerca da ação do Espírito Santo. Eu vou atravessar o mundo porque aquele povo que está lá do outro lado lá não pode ficar sem saber quem é o Senhor. Todas as pessoas que foram usadas pelo nosso Deus, houve uma revolta interior. Até chegar no objetivo final. Deus ele conta com você nessa noite. Para que haja essa revolta dentro do seu coração. E que você, nesse caminho de serviço, encontre o momento da glória. Não a glória final, que é somente no momento que nós encontrarmos com o nosso Deus. Mas o momento que você chegar, cumprir o propósito e ouvir do Senhor. É para isso que eu te chamei. É para isso que eu te fiz. Esse é o momento da glória. Tudo aquilo que você passou foi para isso. Deus ele conta com você. Deus ele te chama nessa tarde. Feche os olhos, meus irmãos. Nós exaltamos a tua bondade, Deus. Nós exaltamos a sua misericórdia. Nós exaltamos o seu grande nome, o seu grande poder, os seus grandes feitos. Nós os louvamos os seus grandes feitos. E nós ouvimos a sua palavra. Nós ouvimos essa história desse servo do Senhor chamado Davi. E assim como foi com ele, Senhor, essa experiência de uma revolta, essa experiência, ó Deus, de permanecer no serviço, essa experiência de permanecer fiel a um chamado, a não deixar a soberba vir ao coração por conta de uma palavra que foi liberada, por conta de uma promessa que foi feita, por conta de uma unção que foi derramada, Senhor. Eu clamo nessa noite, ó Deus, para que o Senhor mantenha esconda o nosso coração no Senhor. E nos mantenha, ó Deus, além de fiéis somente ao Senhor, nos mantenha, ó Deus, seguros do olhar altivo, da soberba, que nos mantenha, ó Deus Santo, na rota da humildade, do serviço, assim como o Senhor veio e despiu da sua glória e veio para o serviço, que nós sigamos o seu exemplo, o exemplo do serviço, até o momento da glória, até o momento final, Senhor. Até nós
chegarmos e orarmos para o Senhor face a face. O Senhor dizer para nós, servo bom e fiel, entra para o gozo do seu Senhor. Até lá, Senhor, nós queremos continuar te servindo, continuar servindo o reino de Deus, continuar, ó Deus Santo, a receber os dons do Senhor, para abençoarmos uns aos outros, para abençoarmos, ó Deus, aqueles que estão longe do nosso arraial. Possamos nos anular, perder a nossa vida, para que outros possam viver. Sobre a vida da sua igreja aqui nesse tempo, Pai Santo, que haja esse entendimento para o serviço, esse despertar para o serviço, que teu reino avance, que o teu reino prospere, que saiam daqui homens e mulheres, ó Deus, que vão para outros lugares, que o Senhor os enviar. Que aqui seja, Deus, o tempo do treinamento. Que aqui, ó Deus, seja o tempo, ó Deus, onde eles estão escondidos por detrás das malhadas. Mas assim como Davi, que foi treinado por detrás das malhadas, Davi que foi treinado, Deus, a vencer o leão e o urso, onde quando ninguém estava ouvindo. Da mesma forma que seja aqui nessa terra, Pai, que seja aqui neste lugar, nessa igreja, pessoas que vencem no secreto, para quando o Senhor as colocar numa nova terra, numa nova situação, eles não se acovarem, eles ergam seus olhos e recebam, assim como Davi disse a Saul, disse a Davi, que o Senhor te abençoe, que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos guarde, que o Senhor nos dirija, que o Senhor nos leve à vitória, que o Senhor nos leve à vitória. Nós oramos e encerramos esse momento nessa hora. O Senhor continue a falar nos corações, continue a ministrar. O Senhor nos leve para os nossos lares, ó Pai, sobre a sua proteção, sua segurança, sobre a sua bênção. Que saiamos daqui, Senhor, com o nosso coração desejoso de te servir cada dia mais e mais, de ir cada dia mais e mais em profundidade, e que carreguemos a sua glória. Nós vamos debaixo da sua bênção, a bênção do Deus Todo-Poderoso. É o que nós te oramos, ó Deus Santo, no nome de Jesus, aquele que vive e reina para todo sempre. Amém. Louvado seja Deus. Deus te abençoe, meu irmão, minha irmã. Para a paz de Cristo Jesus. Ele te abençoe e ele te guarde. Nos vemos na quinta-feira.